Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala o professor Gabriel Pacheco. Vamos estudar aqui agora, gente, nosso conteúdo de gerenciamento dos custos do projeto, né, ou do custo do projeto, certinho? Primeiro ponto que você tem que ter em mente, falou em gerenciamento do custo do projeto, o que ele está buscando, né? Ele está buscando trabalhar com aqueles processos que vão garantir que um projeto terminou dentro do orçamento previsto, tá ok? Bacana, Pacheco, entendi. Agora, quando você fala de custos versus orçamento, você tem que ter em mente também uma característica fundamental que eles cobram muito em prova, tá joia? Falei em custo. O teu custo, de uma forma geral, ele vai ser trabalhado como? O teu custo, de uma forma geral, ele vai ser apresentado, ele vai ser trabalhado como? Ele vai ser apresentado, ele vai ser trabalhado como algo individual. Então, quando se fala em custo, você está falando do quê? Você está falando de atividades. Quando você fala de orçamento, aí você está falando do quê? Do momento que você agrupou todos esses custos, entendeu? E agora está trabalhando com ele em um formato de orçamento para o quê? Para o projeto inteiro. Pegaram isso? Tá joia. Pacheco, o que mais eles cobram aqui dentro? Eles vão cobrar de vocês também estimativas, certo? As mesmas estimativas, se você já estudou em relação ao gerenciamento do tempo ou em relação ao gerenciamento do cronograma, são as mesmas estimativas que eles vão trabalhar aqui dentro, tudo bem? Ou seja, estimativa análoga, estimativa paramétrica, estimativa de 3 pontos, estimativa PERT. Vão trabalhar da mesma forma com essas estimativas, ok? E mais do que isso, aqui você tem que conhecer também o que? Análise de valor agregado, tá ok? Que é um ponto que eu vou trabalhar inclusive separado lá dentro de controlar os custos do projeto, pois aqui, inclusive no TEC, nós temos o quê? Nós temos um item separadinho só para poder lidar com esse, né? Então, se você quiser assistir a aula somente sobre análise de valor agregado, certo? Quiser trabalhar somente ali com controlar os custos, que é onde você vai trabalhar com análise de valor agregado, você também vai conseguir trabalhar com ele. Por final, qual o ponto que eles têm trabalhado, né, aqui nesse exato momento? A tua formação da linha de base de custo. Vocês vão ver que, inclusive, nas últimas provas aí que nós tivemos, eles cobraram, inclusive, um gráfico que eu vou trabalhar aqui com vocês, que é para que vocês consigam assistir a aula e peguem as questões e, ó, sentem a pua nelas. Bacana? Pegaram o que eles cobram aqui? Então, automaticamente, vamos aqui para o nosso primeiro processo a ser trabalhado aqui dentro. Entendeu? Na verdade, vamos para a definição do gerenciamento dos custos, né, do projeto. O que o professor falou que o gerenciamento dos custos do projeto vai fazer por nós aqui em relação ao nosso projeto? São os processos envolvidos em estimativas, orçamento e controle dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado. Ou seja, nesse exato momento, você terminou antes, quando falo antes de gastar, tudo tá legal. Entendeu? Tá bacana, tá maneiro, não por isso a gente vai brigar, entendeu como? Ah, bacana, Pacheco. Por que você tá falando isso, hein, Pacheco? Porque quando a gente fala do gerenciamento do tempo, se você terminar antes, entendeu? É sinal que você planejou errado. Se você terminar depois, é sinal que você atrasou. A gente tem essa visão, né, no gerenciamento do tempo. Em alguns projetos, especialmente os de menor escopo, a estimativa e o orçamento, né, a estimativa e o orçamento de custos são interligados tão firmemente que são vistos como um único processo a ser realizado por uma pessoa num período de tempo curto. Ponto final. Ok? Primeiro processo que nós temos, planejar o gerenciamento dos custos. Sempre que nós temos planejar o gerenciamento de alguma coisa, eu estou fazendo aquilo ali, eu estou lidando já com os custos? Não, eu estou falando o quê? Como eu vou gerenciar os custos. Ponto final, não é isso? Bacana, Pacheco, lembrei que você falou sobre isso mesmo. Joia? O que é então o nosso processo? Planejar o gerenciamento dos custos. É o processo de estabelecimento de políticas, processos e documentação para planejar, desenvolver, gerenciar, executar e controlar os custos do projeto, entendeu? Ele vai gerar, afinal de contas, aqui o nosso plano de gerenciamento dos custos, né? Lembrando que essa entrada, saídas, né, ferramentas e técnicas aqui inicial são referentes à quinta edição. Por quê? Porque nós estamos em um período de transição e o professor está tomando o máximo cuidado possível para poder apresentar o que tem na quinta e o que tem na sexta aqui para vocês. Tá joia? Ok, Pachecão, quais entradas que eu vou ter, nego? Você vai ter aqui o plano de gerenciamento do projeto, por quê? Porque esse nosso plano de gerenciamento dos custos ele vai complementar
o teu plano de gerenciamento de projeto. Você vai ter o teu termo de abertura do projeto, ok? Mais do que cabível que ele esteja aqui. Você vai ter seus fatores ambientais da empresa, seus ativos de processos organizacionais. Quais ferramentas e técnicas que nós teremos aqui? Nós teremos a nossa opinião especializada, algumas técnicas analíticas de uma forma geral. Ele não descreve especificamente aqui, né, nesse caso então, e reuniões. Em relação à sexta edição, Pacheco, o que nós teremos? Em relação à sexta edição, você tem o teu termo de abertura do projeto, do teu plano de gerenciamento do projeto, o que ele nos traz? Ele nos traz, então, exatamente quais são os documentos do plano que serão utilizados, né? Nosso plano de gerenciamento do cronograma e o plano de gerenciamento dos riscos. Por quê? Vocês verão que, inclusive, dependendo do risco, se ele tiver identificado ou não, você tem que ter o que a gente chama de quê? Reserva de gerenciamento aqui, né? Para poder trabalhar com ele. Então tem que tomar muito cuidado, tá joia com isso? Os riscos vão influenciar o custo do teu projeto, tá joia? E ali em diante você tem também os fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais. Aqui não muda nada e aqui não muda nada, ok? Próximo processo que nós temos, estimar os custos. Falei em estimar os custos, eu quero que vocês coloquem assim, ó, para a sua prova, que você coloque assim nas suas questões, que você coloque assim no seu resumo, ok? Aqui falamos de atividades. Por que eu estou pedindo para você falar isso, entendeu? Porque é o seguinte, quando você fala em estimar os custos, você está falando especificamente sobre o quê? Sobre o que você vai gastar, entendeu? O desenvolvimento da aproximação dos custos, dos recursos necessários para quê? Para terminar cada atividade. Você não está falando do teu projeto inteiro, você não está falando do teu projeto integral. Você está lidando com o quê? Com cada atividade que você vai trabalhar ali dentro. Então é o custo de atividade por atividade. Isso é estimar o custo do projeto. Pegou isso? Nesse exato momento, você tem que considerar o que? As possíveis causas de variação das estimativas de custo, inclusive os riscos. 100% risco vai influenciar o custo das suas atividades. Vocês podem ter certeza absoluta disso. E a estimativa inclui o quê? Identificação e a consideração de diversas alternativas de custo, tá bom? A exatidão das estimativas irá aumentar conforme a evolução do projeto. Isso aqui é bem interessante por quê? Porque nós trabalhamos sempre com gerenciamento de projetos com um conceito que é chamado de elaboração progressiva. O que elaboração progressiva me traz? A elaboração progressiva me traz que, ao trabalharmos com gerenciamento de projetos, quanto mais você evolui no seu projeto, maior capacidade você tem de planejamento, entendeu? E isso é muito intenso, muito forte, tanto para custo quanto para tempo, tá bom? Joia? Bacana então, Pachecão. Vamos seguindo aqui, por quê? Para a quinta edição, aqui no processo estimar custos, o que nós teremos? Para a quinta edição, nós teremos então quais entradas? Plano de gerenciamento dos custos, porque minimamente você tem que saber como que você vai lidar com seus custos aqui nesse exato momento, não é verdade? Plano de gerenciamento dos recursos humanos. Se você estivesse lidando, né, com a sexta edição, seria plano de gerenciamento dos recursos, né, gente? Ah, é mesmo, né, Pacheco? Linha de base de escopo, lembrando que a minha linha de base de escopo é composta de quais documentos? Exatamente, né? Ela é composta da sua definição do escopo, sua declaração de escopo, sua estrutura analítica do projeto, seu dicionário da estrutura analítica do projeto, cronograma do projeto, registro dos riscos, ok? Vai influenciar 100% aqui os seus riscos. Permanecemos aqui com fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais. Ferramentas e técnicas, opinião especializada, estimativa análoga, estimativa paramétrica e estimativa... Opa, risquei errado aqui, deixa eu apagar. Aqui, estimativa análoga, estimativa paramétrica e estimativa de 3 pontos, ok? Vou falar sobre elas daqui a pouquinho. Análise de reservas, custo da qualidade, certo? Um software de gerenciamento de projetos, né, para poder te apoiar. Exatamente, né, para poder te apoiar nesse esquema todo que você vai trabalhar, porque fazer isso aqui na mão, fazer isso aqui na unha não vai dar certo, você não vai conseguir. Análise de propostas de fornecedor, técnicas de tomada de decisão em grupo. Saídas, estimativas de custos das atividades, base das estimativas e atualizações dos documentos do projeto. Quando você fala aqui da nossa sexta edição, ok? O que você vai ter aqui? Na nossa sexta edição, você vai ter do teu plano de gerenciamento do projeto, o plano de gerenciamento dos custos, da qualidade, linha de base do escopo. Dos documentos do projeto, tu vai utilizar o registro das lições aprendidas, cronograma, requisitos de recursos, registro dos riscos. Aqui permanecem fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais.
Chama atenção aqui agora ainda a essas estimativas que nós temos aqui. E na saída você vai ter a sua estimativa de custo, base de estimativas, atualizações de documentos do projeto, certo? O que eu quero que vocês levem em consideração agora, nesse exato momento, certo? Quando a gente fala de estimativa, quem já assistiu inclusive minha aula aqui, gente, de gerenciamento do tempo, ou de gerenciamento do cronograma, pode pular alguns minutinhos aí adiante, porque eu vou falar aqui nesse exato momento, inclusive, sobre exatamente nossa estimativa análoga, paramétrica, tudo bem? A estimativa de 3 pontos, a estimativa PERT e a estimativa bottom-up, tá ok? É o mesmo conceito que eu apresentei lá para vocês, então, por favor, acelerem alguns minutinhos aí, porque eu vou falar deles agora para quem? Para quem está assistindo somente o gerenciamento dos custos. Fechou? Fechou, Pachecão? Tranquilo? Vamos lá então. Quando a gente fala de estimativas, nós podemos ter a estimativa análoga, nós podemos ter a estimativa chamada de paramétrica, ok? Nós podemos ter a estimativa de 3 pontos, nós podemos ter a estimativa PERT, sendo que todas elas poderão ser trabalhadas com uma abordagem específica. Qual é essa abordagem? A abordagem bottom-up. Qual é a ideia de uma abordagem bottom-up? Que você tenha como pegar as coisas que estão no bottom, ali propriamente no fundo de alguma coisa, entendeu? E agrupá-las para poder ter uma estimativa real das coisas como vão trabalhar. Todas elas, análoga, paramétrica, 3 pontos e PERT, conseguem trabalhar com essa estimativa bottom-up. E o que seria estimativa top-down? É quando você pega aquilo que está no topo e sai decompondo para poder ter o que você precisa. Beleza? O que vai ser então, Pachecão, a minha estimativa análoga, né? Primeiro ponto, você tem que pegar aqui fatores coincidentes que você tem entre estimativa análoga e paramétrica. Qual é esse fator coincidente? Você tem um histórico. Ok? Quando você fala da análoga e da paramétrica, obrigatoriamente você tem um histórico. Ok? Ou seja, você já fez isso previamente, você já fez isso anteriormente em relação ao seu projeto. Tudo bem? Tudo bem, Pachecão? Peguei, cara, tranquilo. Só que o que acontece? Estimativa análoga, ela é pura e meramente o quê? Comparativa. Quando a gente fala da paramétrica, ela é o quê? Ela é comparativa. Comparativa. Só que tem um adicional. Ela usa o quê? Cálculos matemáticos. Cálculos. Qual que é o fato aqui para a gente poder saber diferenciar, então, a estimativa análoga da estimativa paramétrica, Pachecão? Quando você fala de estimativa análoga, ela é comparativa. Então, o que vai acontecer? Você vai chegar ali para poder construir uma piscina, construir um muro, enfim, entendeu? Você vai chegar para o pedreiro e vai falar, olha, eu quero trabalhar aqui agora com o meu muro, com a minha piscina daqui até lá naquela distância ali que eu estou mostrando para vocês. Se for uma piscina, tem tanto de largura, entendeu? Ela tem que bater mais ou menos aqui, na minha cintura. O que o pedreiro vai fazer? Quando é estimativa análoga, ele vai olhar ali mais ou menos o tamanho, vai falar para ti, ó senhor, vai ficar 50 mil reais aí, eu demoro 30 dias para te entregar. Pronto. Entendeu? Quando é a paramétrica, qual que é a diferença? A paramétrica é que o pedreiro agora ele vai fazer ali um cálculo, não é? Ele vai pegar ali a trena, vai pegar ali, ó, vai fazer os cálculos, né, específicos, né, na calculadora e tudo mais, né, ele já tem de repente uma base de cálculo por piscinas que ele já construiu no passado, e ele vai te falar o quê? Olha, vai te custar R$ 48.500 e vai levar 24 dias para poder construir. Qual a diferença que você tem entre análoga e paramétrica? A análoga ela é muito mais barata, ela é muito mais rápida, em contrapartida ela é mais inexata. Ela é bem mais inexata que a paramétrica, tá joia? Quando você fala da paramétrica, a paramétrica ela é mais custosa, ela é mais cara, vai levar mais dinheiro, vai levar mais tempo, mas em contrapartida é o quê? É muito mais exata. Pegaram isso? Pegaram? Tá joia então. Agora quando a gente fala das estimativas de 3 pontos e da estimativa PERT, o que você está trabalhando aqui com coincidência, né? Você não tem histórico, não tem histórico, ok? E são estimativas que assumem um certo risco da própria estimativa, tá bom? Por quê? A estimativa de 3 pontos, ela vai trabalhar com o quê? Média aritmética, ok? De 3 variáveis. Quais são essas variáveis? A otimista, a mais provável e a pessimista. Como funciona isso aqui? Já que você não tem histórico, tu vai contratar o quê? De repente tu vai contratar especialistas das áreas, né? Ou da área que tu estiver trabalhando. E esses especialistas vão falar o quê? Ó, para construir essa piscina aí de forma otimista,
Eu vou te falar que eu levo que 15 dias. Bacana? Joia. Cara, pessimista, vamos lá. Suponhamos que choveu, suponhamos que os pedreiros ali que estão ajudando o pedreiro-chefe, entendeu? Eles acabaram ficando doentes, entendeu? Enfim, o que seria a situação pessimista? O cara bota 60 dias. Beleza, agora mais provável, vamos lá, vamos falar o seguinte, deu tudo certo. Tá tudo bacana, tá tudo lindo, maravilhoso. Qual que seria mais provável? Aí o cara vai te falar, tá bom, doutor, vamos lá. 30 dias, pronto. Como é uma média aritmética, como que tu vai calcular isso aqui? Tu vai somar o otimista, mais a mais provável, mais a pessimista, tudo bem? Essa é a fórmula a ser trabalhada. Vai dividir por 3. Vai dar quanto aqui, gente? 30 mais 60 dá 90, não é? 90 mais 15 dá quanto? 105. Qual que é o resultado final? Sua estimativa dá 35 dias. Ok? Só que o que vai rolar? Como eu estou trabalhando aqui, assumindo risco, juntamente aos especialistas, eu posso, nesse exato momento, confiar um pouco mais na estimativa mais provável, não é? Então eu parto para a estimativa PERT. O que é a estimativa PERT? A estimativa PERT é muito semelhante à estimativa de 3 pontos, utiliza as mesmas variáveis, só que ela trabalha com o quê? Com a média ponderada. Ou seja, ela atribui o quê? Ela atribui pesos para as variáveis. Qual é a fórmula dela? É a otimista, 15, mais 4 vezes a mais provável, mais o quê? Mais a pessimista. Tudo isso aqui dividido, como é ponderado, por 6, não é? Vai dar quanto então? 4 vezes 30 dá quanto? 120, não é? 120 mais 60, 180, não é? 180 mais 15 dá quanto? É isso mesmo, é 180 mais 15, vai dar 195, dividido por 6, que vai me apresentar qual resultado aqui? Vai me apresentar um resultado de 3, aproximadamente, tá bom, gente? Eu não tenho esse cálculo de cabeça, mas vai ser aproximadamente 3,2, pontinho, 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 alguma coisa, não é? O que você vai ver que nesse exato momento? Por que o resultado deu diferente? O resultado deu diferente por quê? Porque na estimativa PERT, que esses cálculos aqui mostrados podem ser utilizados inclusive para dinheiros, né? Pode até substituir isso aqui por dinheiros, porque é o mesmo cálculo utilizado lá no gerenciamento do tempo. O que ele faz? Ele considera o que? Um peso maior para a palavra do mais provável. Tudo bem? Pegaram isso? Então tire aquele printzinho aqui, ó, por favor, que é para vocês lembrarem, né, como elas funcionam aí. Retornando aqui agora então, gente, para a nossa tela, né, para o nosso slide, nós temos então outro processo aqui que é qual? Determinar o orçamento. Quando eu falo então de determinar o orçamento, o que eu estou fazendo agora nesse exato momento que eu já falei para vocês previamente? Falei para vocês previamente que agora é o momento de juntar tudo, não é? Não foi isso? Pachecão, foi isso mesmo que tu disse. Agora é o momento de juntar tudo, não é? Uhum. Agora, Pacheco, como assim juntar tudo? Agora é aquela hora que tu vai pegar e vai agregar todos os custos que você tinha para poder ter quanto realmente o teu projeto vai custar. Tudo bem? Então aqui, ó, determinar o orçamento. Vamos colocar assim, ó. Junta tudo. Ok? É isso que você vai ter. Ah, Pacheco, então nesse exato momento, pela definição, é o processo de quê? De agregação dos custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos autorizada. O que é a linha de base? Linha de base é a versão de um documento específico que está autorizado a ser trabalhado naquele momento no seu projeto, não é? Bacana, Pachecão. Os orçamentos do projeto compõem o quê? Os recursos financeiros autorizados para executar o projeto. O desempenho dos custos, então, do projeto será medido em relação ao orçamento autorizado. Não à toa vocês vão ver quando você fala da análise de valor agregado, ela é uma ferramenta que vai trabalhar com quem? A análise de valor agregado, ela é uma ferramenta que vai trabalhar, gente, diretamente com quem? Que vai trabalhar diretamente com que a relação que você tem do custo que você realmente está gastando, diretamente em relação àquilo que estava planejado e aquilo que realmente está trazendo de valor agregado com o que você está entregando. Ok? Linha de base de custos é o quê? É então a versão aprovada do orçamento do projeto ao longo do tempo.
Excluindo, olha aqui, isso aqui a definição é importante, vocês vão entender daqui a pouco em gráfico, tá? Excluindo quaisquer reservas gerenciais e só pode ser mudada através de procedimentos formais de controle de mudança. Ou seja, a minha linha de base de custos, né? Como que ela vai ser alterada? Ela só será alterada quando você tiver uma solicitação de mudanças aprovada, tudo bem? E essa solicitação de mudanças realmente for tocada adiante, ok? Uma novidadezinha de coisas que estão caindo em provas de concurso público é justamente o quê? É justamente essa imagem aqui, não é? Eles já cobraram, gente, fazendo assim, ó. Pra vocês terem uma ideia, né? Cortaram isso aqui, perguntaram o que tinha aqui. Cortaram isso aqui, perguntaram o que tinha aqui. Perguntaram se estimativa de custos do pacote de trabalho era o somatório da estimativa de custo das atividades. Aqui, ó. Tá vendo? Mais reserva de contingência das atividades. Tudo isso eles perguntaram. Mas para vocês interpretarem isso aqui fica muito fácil, né? Muito fácil mesmo quando você trabalha com o quê? Quando você trabalha com o entendimento do que você está tendo em relação ao quê? Ao ciclo de vida que você tem do custo do projeto. Fica muito simples de trabalhar assim, tá bom? Tentar simplesmente interpretar isso aqui sem saber estimar custos nem nada, aí você vai se dar mal, aí você não vai conseguir entender. Combinado? Combinado, Pachecão. Então o que tu tem aqui nesse exato momento? Você começa sempre por aqui, ó. Comece a análise sempre por aqui. Sempre por aqui. Estimativas de custos das atividades. Estimativa dos custos das atividades é o quê? É quanto vai custar cada atividade. Entendeu? Todas elas o quê? Todas elas somadas umas às outras. Dali em diante, o que você vai ter? Você tem então a possibilidade de trabalhar com uma reserva de contingência das atividades. Tudo bem? Para que serve? O que é a reserva de contingência das atividades? Existem riscos que podem ser identificados. Entendeu? Esses riscos, quando identificados, eles estão relacionados ao quê? Esses riscos, quando identificados, são identificados basicamente com qual característica? Com característica de ou você tem um risco em uma atividade, ou você tem um risco em relação ao pacote de trabalho. É assim que funciona. Entendeu? O que eu vou fazer então para poder lidar com esse risco identificado, com esses riscos identificados? Eu crio, gente, o que nós temos aqui, que é a minha reserva de contingência. Ou seja, uma reserva de contingência é o quê? É uma reserva de um valor específico que você está dedicando para poder lidar com riscos identificados. Pegaram isso? Pacheco, espetacular. Já até anotei aqui que eu tinha visto a definição em uma prova. Aqui uma questão que eu estava fazendo. Maneiro, então. Agora, o que você vai ter nesse exato momento? Juntei, tudo bem, tudo isso. Eu tenho, então, minha estimativa de custos do pacote de trabalho. Posso afirmar que a minha estimativa de custo do pacote de trabalho é o somatório da reserva de contingência das atividades com as estimativas de custo das atividades? Com certeza absoluta. Agora tu tem que observar também que aqui nós temos reserva de contingência das atividades. Entendeu? Ou seja, são riscos das atividades. E aqui você vai ter o quê? Uma reserva de contingência. Não confundam esse nome com esse. São reservas de contingência diferentes. Tudo bem? Porque a partir do momento que você identificou nesse exato momento seus pacotes de trabalho, você vai subir então o nível do risco que você está trabalhando aqui dentro. Tá joia? Então você tem reserva de contingência agora, reservas de contingências relacionadas ao quê? Ao seu projeto como um todo, por conta do agrupamento de seus pacotes de trabalho. Somei reserva de contingência com estimativa de custos do pacote de trabalho, eu tenho minhas contas de controle. Ok? Pacheco, contas de controle são aquelas mesmas que nós ouvimos falar, que estão agrupadas, inclusive, nas nossas tarefas resumo, lá da minha estrutura analítica do projeto. Parabéns, são essas mesmas. Tá joia? Que massa, Pacheco. Então, o que é a minha linha de base dos custos? Minha linha de base de custo vai ser o que, então, pela própria definição? Olha lá. Aí fica fácil, né? É a versão aprovada do orçamento do projeto ao longo do tempo, excluindo quaisquer reservas de gerenciais. Então não tem como errar, tá vendo? Opa, é para baixo. Por quê? Aqui a minha linha de base de custo já está aprovada. Isso daqui é o que eu vou gastar no projeto. Mas eu vou precisar de uma reserva gerencial. E o que vai ser minha reserva gerencial, Pacheco? A minha reserva gerencial é uma grana que eu vou guardar para poder lidar com os riscos não identificados, tá bom? Ah, é? Por quê? Não tem como identificar 100% dos seus riscos do projeto. Então você vai ter que fazer isso. Belezinha? Juntei reserva gerencial mais linha de base de custos, você tem o quê? Orçamento do projeto. Pega esse gráfico, pegue todas essas interpretações e leve para a sua prova. Eles vão te cobrar isso aqui. Beleza? Joia, então. Falei aqui da quinta edição.
ok? Quinta edição. Quais são as entradas? Plano de gerenciamento dos custos, linha de base de escopo, estimativas dos custos das atividades, base das estimativas, cronograma do projeto, calendário, registro dos riscos, né? Acho que faz sentido que você tenha o registro dos riscos aqui agora, inclusive para poder ter o quê? Ah, Pacheco, com certeza, né? Para poder ter a minha reserva de contingência. Não é verdade? Beleza, então, acordos e ativos de processos organizacionais, fatores ambientais da empresa, não aparecem aqui, ok? Ferramentas e técnicas, agregação de custos, faz todo sentido, né? Agora eu estou agregando, estou juntando esses custos, análise de reservas, opinião especializada, relações históricas, reconciliação dos limites de recursos financeiros. Saídas que eu vou ter, linha de base de custos, requisitos de recursos financeiros do projeto, ou seja, o que tu vai precisar, atualizações dos documentos do projeto. Beleza, galera? Ok, Pachecão. Para minha sexta edição eu vou ter o que aqui de diferente? Aqui você entra com fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais, né? Você tem que considerar isso, é uma diferença a ser levada para a tua prova. Ferramentas e técnicas não tenho muita coisa a comentar, assim como saídas não, tá? São coisas aqui que não precisa, oh meu Deus, eu tenho que analisar tal e tudo mais, como isso aqui vai cair, porque eles simplesmente não cobram. Tudo bem, gente? É assim que funciona. Galerinha, espero que tenham gostado. Eu vou ficando agora por aqui, porque daqui a pouquinho eu volto para a gente conversar sobre controlar os custos do projeto e sobre análise de valor agregado. Um grande abraço, valeu, tchau!